meu nome é Juliana Vilela, sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, trabalho no programa de traumatismo dentário. Temos uma clínica lá que faz esse atendimento aos pacientes portadores de lesões traumáticas, do SUS-BH. E hoje nós vamos conversar, vai ser a segunda parte da nossa conversa sobre emergências. A gente conversou aqui sobre urgências e emergências em endodontia. Hoje nós vamos falar sobre os traumatismos dentários, que são a segunda causa de procura dos pronto-socorros odontológicos. Os traumatismos dentários, sem considerar os traumatismos de face e de tecido móvel. A nossa conversa nós vamos tratar um pouco, gente, do atendimento inicial desse paciente de traumatismo dentário, antes mesmo da gente partir para as lesões dentárias. A quem examina, quem atende pela primeira vez o paciente traumatizado, é uma série de exames e de cuidados que ele tem que tomar e não ir diretamente para os dentes fazer o atendimento das lesões dentárias. O profissional que presta esse primeiro atendimento, que entra em contato com o paciente traumatizado pela primeira vez, ele tem uma responsabilidade muito grande, em fazer um exame subjetivo, em fazer uma avaliação neurológica inicial do paciente, fazer uma pesquisa de fraturas de face, de outras lesões mais graves, e, detectando alguns desses sinais, encaminhar esse paciente para uma avaliação médica. Um trauma na região da cabeça e pescoço é sempre um risco em potencial de traumatismo neurológico, de comprometimento neurológico, e o dentista, tendo o primeiro profissional a entrar em contato com esse paciente, tem que estar atento a esses sinais e sintomas de traumas neurológicos. Feita essa avaliação inicial de comprometimento neurológico, que nós vamos avaliar sinais de consciência ou de letargia do paciente, o caminhar dele, sinais de confusão, história de desmaio, história de perda de memória, presença de sangramento na região do ouvido ou de sangramento na região do nariz, presença de um fluido, uma secreção na região do ouvido. Todos esses sinais podem ser indicativos de comprometimento neurológico. O paciente ficou muito sonolento, ficou confuso, que queixa dor de cabeça, todos esses sintomas merecem uma observação mais cuidadosa por parte do neurologista. Então, a gente observa o paciente desde o momento que ele entra no consultório. Havendo, então, essa avaliação inicial, nós vamos também fazer uma avaliação da face, um exame extraoral, no qual nós vamos identificar possíveis fraturas do esqueleto crâniofacial. E aí é muito interessante, na anamnese, a gente fazer essas 3 perguntinhas rápidas, quando, onde, como aconteceu o acidente. Principalmente para a gente identificar se foi um traumatismo direto, que é essa região envolvida na pancada, que sofre a pancada, é a região onde nós vamos ter as lesões. Isso nós chamamos de traumatismo direto. Mas nós temos um outro tipo de traumatismo, que são os traumatismos indiretos. Então, é o típico caso de uma pancada no mento, em que você tem uma articulação fechada dos arcos, e a força da pancada vai para a região posterior. Então, olha, a cicatriz aqui na região do mento e levando a traumatismos nas dentes posteriores, fraturas de cúspides, às vezes a gente tem até a fratura longitudinal de premolares, molares, côndilo e ramo da mandíbula, podendo ser muito frequentes essas fraturas faciais relacionadas com o traumatismo indireto. Então, esse diagnóstico nós vamos fazer na hora do exame inicial, do exame da anamnese. A gente começa essa pesquisa com essas 3 perguntinhas: como, quando e onde aconteceu o acidente. O como aconteceu o acidente também nos ajuda muito a
e construindo uma hipótese de diagnóstico do tipo de lesão que esse paciente teve. Né? Então, essa história de pancada no mento leva a uma pesquisa de lesões na região posterior, né? Uma pancada direta, a pesquisa fica mais restrita à região oral e também nos dá uma ideia se esse paciente teve um acidente em um ambiente interno, no ambiente externo, se há a possibilidade desse dente ter sido engolido, aspirado, né, se o paciente localizou o fragmento ou o elemento dental traumatizado. Todas essas perguntas, todas essas questões, elas têm que ser avaliadas no exame inicial do paciente traumatizado. Né? Além disso, nós vamos avaliar, então, o comprometimento neurológico, que nós já falamos, as fraturas da face, as feridas extraorais, né? Juntamente com as fraturas da face. Tipo de ferida extraoral muito frequente são as abrasões, né? Em que você tem aquela ralada que o paciente dá, expõe esse conjuntivo subepidérmico aqui, é onde nós temos uma rede de capilares muito intensa. Então, um sangramento é muito sensível, mas essas abrasões, elas nos preocupam mais pelo manchamento que elas podem causar, e elas demandam uma limpeza, né, que também deve ser feita, uma gás embebida em soro ou num sabão antisséptico, no momento do atendimento emergencial. Então, se a gente permitir, essas abrasões, elas podem ficar impregnadas com pó de asfalto, né, levando a tatuagem desse paciente. Às vezes é necessário até fazer uma pequena raspagem para poder fazer a limpeza dessas abrasões. Por fim, as lacerações, que são lesões onde nós temos um corte mais profundo, né, às vezes com quadros hemorrágicos, às vezes com uma demanda de sutura, de controle desses quadros hemorrágicos, para depois a gente conseguir intervir intraoralmente, reposicionando o dente, fazendo a imobilização e fazendo esse atendimento mais adequado. Então, muitas vezes as lesões de tecido mole, elas demandam uma intervenção anterior ao próprio atendimento das lesões dentárias. Um achado assim, relativamente comum associado às lacerações é a inclusão de partículas de corpos estranhos. Então, aqui nós vemos, dentro do lábio desse paciente, vários fragmentos do dente, né? Esses fragmentos, de preferência, devem ser removidos, né? Mostrando aí, então, passo a passo a diluição dos tecidos. Esses fragmentos foram todos removidos do lábio desse paciente. Depois, fazendo a sutura por planos, a gente faz um ponto mais interno, com fio reabsorvível, um ponto mais externo. Por quê? O organismo, ele até consegue expulsar esses fragmentos, mas vai causar muito desconforto para o paciente, um processo de agudizações, né? O organismo vai tentando até que o organismo consiga. E sem contar o risco de infecção associado com essa inclusão de partículas estranhas. Então, elas têm que ser removidas. No exame objetivo intraoral, nós vamos avaliar processos alveolares, mucosas e gengivas, e aí sim as lesões dentárias. Né? O processo alveolar é muito frequente, nós temos a fratura do processo alveolar associado com a luxação lateral. Então, é o caso típico que mais de um dente se desloca quando nós fazemos a movimentação de um elemento dental, um grupo de dentes se movimenta, demonstrando que houve uma fratura do bloco, né, do processo alveolar. E é muito comum o ápice desses dentes, eles se encavalarem na região mais vestibular do processo alveolar aqui. Então, se você vier aqui tentar tracionar esses dentes para vestibular, eles são resistentes ao reposicionamento, né? Então, o reposicionamento desses dentes é um pouquinho mais difícil, né?
ele demanda uma manobra dupla, né, sob anestesia, que deve ser feita pelo profissional. Então, num primeiro momento, nós vamos extruir o elemento dental, deslocando, destravando ele daqui do fundo do saco do vestíbulo. Então, com uma pressão digital, a gente pressiona o ápice do dente em direção ao oclusal para depois reconduzi-lo dentro do alvéolo na sua posição. Esse tipo de fratura demanda uma imobilização rígida por 40 dias, porque nós estamos interessados na cicatrização de tecido ósseo. Então, por isso, nós precisamos da imobilização rígida por um período maior, né? As lesões intraorais, elas também vão seguir a mesma classificação das lesões extraorais, que são as contusões, as abrasões e as lacerações. As contusões, elas não demandam nenhuma intervenção, a não ser a prescrição de gelo para diminuição do edema e repouso articular, né? Mas muitas vezes elas inviabilizam procedimentos mais demorados, mais complexos na cavidade oral, né? As lacerações também vão demandar suturas, controle de quadro hemorrágico, então mostrando aí muitas vezes associados ao reposicionamento desses dentes, né? E lembrando que nem todas as lacerações demandam uma intervenção, né? Essa paciente chegou lá no projeto, nos procurou lá na clínica de traumatismo, o pai um pouco angustiado, porque um profissional havia sugerido que se fizesse um enxerto de gengiva livre nessa paciente, né? Nós realmente simplesmente fizemos um acompanhamento com 10 dias, uma semana disso, o quadro já havia melhorado bastante, sem a necessidade de submeter uma paciente de 7 anos a um procedimento tão radical como o processo de enxerto de gengiva. Lembrar que essa faixa etária mais acometida pelos traumatismos dentários, ela tem uma capacidade de resposta muito positiva, muito grande, né? Então a gente deve dar sempre uma chance para a capacidade de reparo e regeneração dessas crianças nessa faixa etária. Bom, analisando os dentes, nós vamos ver o grau de comprometimento das 3 estruturas que integram o órgão dentário, né? Os tecidos mineralizados da coroa e da raiz, né? O grau de comprometimento do tecido pulpar. Esse comprometimento do tecido pulpar é representado pela ruptura do feixe vascular nervoso periapical, né? Houve ou não houve, e isso principalmente em função da presença de deslocamento ou não, né? Então, fazer essa avaliação. Nós tivemos lesões por luxação. Qual foi a extensão? Aconteceu o deslocamento, né? Em que direção foi esse deslocamento? Nós vamos ver que isso é muito importante também, a direção do deslocamento. E se houve o comprometimento dos tecidos de sustentação, cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. E qual foi a extensão do comprometimento desses tecidos, né? As lesões mais simples são as fraturas coronárias, as trincas coronárias e as fraturas coronárias de esmalte, né? Então, quando nós vamos fazer o exame clínico da coroa dos dentes, nós vamos pesquisar exatamente por isso, pela presença e extensão das fraturas, se houve deslocamento desse elemento dental ou se há mobilidade anormal, né? No exame radiográfico, nós vamos pesquisar por fraturas radiculares e ósseas, né? E complementar o exame da mudança de posição do elemento dental. Então, eu comecei falando que as fraturas, as lesões coronárias mais frequentes são as fraturas coronárias de esmalte dentino, né? As mais simples são as trincas, que não há perda de estrutura dentária, há só uma ruptura, uma solução de continuidade do esmalte dentário, né? As trincas
elas por si só não representam maiores riscos para o tecido pulpar ou a manutenção do elemento dental, elas preocupam mais pelo que elas escondem do que por elas propriamente, né? Porque se a força da pancada não foi dissipada na linha da trinca, levando a uma fratura, ela pode ter sido dissipada no ligamento periodontal, né? Então, a trinca foi uma consequência secundária daquela pancada. Então, a gente sempre avaliar, quando na presença de uma trinca, se houve comprometimento dos tecidos adjacentes simultaneamente, né? Lembrando também que nem todas as trincas têm origem traumática, né? Nós podemos ter trincas causadas por choques térmicos, né? A fratura de esmalte, ela é uma perda de estrutura coronária sem que haja exposição de dentina, né? E se houver necessidade e demanda do paciente, normalmente elas são tão pequenas, né, que elas não demandam muito, é até difícil fazer um procedimento restaurador. O paciente raramente também procura o atendimento por causa de uma trinca tão pequena. Mas, havendo possibilidade, pode-se fazer a colagem ou a restauração desse dente. As fraturas coronárias de esmalte dentina, nós já temos uma perda de estrutura maior, né, com exposição de tubos dentinários, né, e o grande problema da fratura coronária de esmalte dentina é a questão estética, né. Lembrando que o fragmento deve ser mantido, deve ser guardado, o paciente deve ser orientado a procurar esse fragmento com vistas a fazer uma colagem, né, uma técnica de restauração que atinge resultados estéticos muito favoráveis, né, relativamente mais simples, além de ter um caráter importante para o paciente, porque está mantendo o fragmento dele. Nós temos também uma vantagem funcional, porque a guia incisal, né, a guia de desoclusão, se mantém em estrutura dentária. O fragmento deve ser guardado hidratado, né? Pode ser em soro fisiológico, pode ser em água destilada, pode ser em água filtrada, né? O importante é mantê-lo hidratado para que ele mantenha a qualidade estética da restauração, né? Então, em outros exemplos, como que a vantagem estética, né, o resultado estético da colagem é muito favorável, né? Mas raramente o paciente chega com o fragmento, né? Muitas vezes ele chega sem o fragmento e aí nós temos outros recursos, né? Nós temos a odontologia assistiva, as reparações estéticas por resina composta, que hoje em dia estão muito avançadas, né? Os materiais, a técnica, as possibilidades estéticas. E aí existe uma grande discussão se estética é emergente, né? E a gente tem que lembrar que foi demonstrado que existe um grande impacto psicossocial do comprometimento estético dos dentes anteriores, especialmente para os pacientes em idade na adolescência, na pré-adolescência, que representam a grande maioria dos nossos pacientes, né? Então, a estética, restabelecer a estética do paciente é muito importante para que ele possa se reinserir no seu convívio social, né, na sua vida cotidiana, com autoestima resgatada. Nós sabemos que a aparência da face, ela tem uma importância muito grande na autoestima, na autoimagem do paciente, consequentemente na maneira como esse paciente se posiciona, se relaciona nos grupos, no trabalho e no seu convívio familiar, né? Então, a importância dessa reconstrução estética dos dentes anteriores para o paciente infantil, né? Principalmente o paciente infantil, o paciente pré-adolescente que está numa fase muito importante da vida. As fraturas com exposição pulpar, elas têm um prognóstico muito favorável
desde que elas sejam atendidas rapidamente, né? E o paciente mesmo procura o serviço porque elas são fraturas dolorosas, né? O paciente não consegue se alimentar, né? Não consegue, muitas vezes o próprio ar da respiração leva a quadros com sintomatologia aguda, né? E no exame clínico nós vamos ver que nós podemos ter desde pequenas exposições por pequeno período de tempo, até grandes exposições com grandes períodos de tempo. O tratamento emergencial das exposições pulpares traumáticas, ele deve ser conservador. O prognóstico dessas exposições, ele é muito favorável, desde que não hajam lesões por luxação concomitante, né? Isso por quê? Porque essa polpa, ela que foi recém-exposta, ela está na sua plena saúde, na sua plena vitalidade, né? Então ela consegue responder, ela tem mecanismos de defesa que seguram essa invasão bacteriana inicial, né? Mantendo uma resposta inflamatória bem ali abaixo da região de exposição. Então, são exposições que se prestam muito bem ao tratamento conservador. E qual é esse tratamento conservador que nós vamos implementar nas fraturas coronárias com exposição pulpar? Ora, desde o capeamento direto, né, a colocação de um curativo de hidróxido de cálcio, a limpeza dessa exposição, né, e colocação de um hidróxido de cálcio PA com soro, seguido depois por um ionômero fotopolimerizável, e pode até ser feita a restauração, passando pela curetagem até na pulpotomia, que vai definir o tipo de tratamento conservador que nós vamos fazer é o tempo e o tamanho da exposição. Via de regra, pequenas exposições atendidas rapidamente, no mesmo dia, por exemplo, né? Quando o paciente nos procura, nós vemos a exposição, mas nós não temos ainda uma hiperplasia de tecido pulpar, nós podemos fazer o capeamento pulpar. Ele está bem indicado, né? Então é feita a limpeza com soro fisiológico, com algodãozinho estéril embebido em soro fisiológico, o capeamento com hidróxido de cálcio PA, uma pastinha, né? E soro, feita a acomodação, curativo com ionômero de vidro. Nesse caso aqui, nós já fizemos o capeamento e a colagem dos fragmentos no mesmo dia, fazendo uma camada intermediária de ionômero de vidro. Nós não indicamos o condicionamento pulpar direto sobre o tecido pulpar, né? Ele provoca uma resposta inflamatória inicial que pode causar comprometimentos posteriores. Pequenas exposições que demoram mais um dia para nos procurar, já podem chegar com esse pequeno quadro hiperplásico na linha da fratura, né? Esse tecido hiperplasiado aí. Então, nós temos que fazer uma excisão do tecido pulpar, né? Remover essa hiperplasia do tecido pulpar para expor tecido conjuntivo pulpar saudável, e aí sim fazer a aplicação do hidróxido de cálcio. Isso porque o hidróxido de cálcio, ele não atua sobre tecido inflamatório. Então aí vocês estão vendo a técnica da curetagem, fazendo ampliação com uma broca esférica, compatível com o tamanho da exposição. Depois nós vamos fazer a excisão do tecido pulpar com uma colher de dentina, preencher ali, recobrir, fazer a irrigação com soro fisiológico, hidróxido de cálcio, colocação do hidróxido de cálcio PA, e aí podemos dar continuidade na nossa colagem, na nossa restauração, no nosso tratamento. Fazemos uma camada intermediária com hidróxido de cálcio, com ionômero de vidro fotopolimerizável, e depois concluímos a colagem do fragmento pulpar. De um modo geral, essas exposições respondem muito bem. Grandes exposições com um tempo grande, né, mais de um dia, ou grandes exposições que nos procuram no mesmo dia, nós aí já optamos pela pulpotomia, a excisão do tecido pulpar a nível cervical. Então é feita abertura endodôntica nos
os modos convencionais, né, remoção de teto, nós vamos fazer o corte do tecido pulpar na entrada do canal radicular, a cobertura com hidróxido de cálcio, lembrando que a pulpotomia de dentes traumatizados, ela não está indicada a aplicação do corticoide, né, do ecosporin. Muitas vezes a gente usa essa medicação como anti-inflamatório nas exposições por cárie. Aqui nós temos que lembrar que essa polpa, ou ela está em condições de fazer uma boa hemostasia, ou ela não tem indicação de fazer a pulpotomia. Né? Na hora do corte do tecido pulpar é muito importante a gente avaliar a consistência do tecido e a qualidade do sangramento. Né? Esse sangramento deve ser vermelho, vivo, brilhante, indicando que não houve lesão por luxação associada nesse elemento dental, né? Para que a gente então consiga a hemostasia no tecido pulpar. Né? E colocação do hidróxido de cálcio sobre o tecido pulpar sadio e fechamento. Né? Uma outra exposição relativamente grande, que nos procurou um período longo de tempo depois, já com uma hiperplasia, né? Então, com indicação de pulpotomia. Né? Nesse caso aqui, a gente vê que a espessura inicialmente indicamos a pulpotomia, né? Quando avaliamos a consistência do sangramento, ele não estava vermelho, vivo, brilhante, né? Um sangramento espesso, que o sangue não flui, né? Contraindicando a pulpotomia, indicando já um comprometimento do tecido pulpar no nível do feixe vascular nervoso periapical. Okay? Então, nesse caso, foi feita a pulpectomia por causa das características macroscópicas do tecido pulpar. As fraturas corono-radiculares são fraturas mais complexas, que envolvem, uma parte da fratura envolve o tecido coronário, outra parte da fratura envolve o tecido radicular, né? Então, muitas vezes, elas demandam uma intervenção imediata, mas muitas vezes não há muito o que. São lesões complexas, né, de difícil tratamento. Nesse caso aqui, uma fratura radicular com 1, 2, 3, corono radicular, com 3 fragmentos, né, essa fratura inviabilizou a manutenção do elemento dental. Um outro tipo de fratura corono-radicular que nós podemos tentar a manutenção do elemento dental é essa em que, na vestibular, nós temos uma fratura coronária e vocês vejam que a gente não consegue identificar a linha de fratura na região palatina. Né? Então, esse fragmento, ele é mantido pelas fibras do ligamento periodontal. Ele não deve ser removido, ele deve ser reposicionado e imobilizado. Né? O dia que você remover esse fragmento, você deve fazer endodontia, inserção e colar esse fragmento na mesma sessão. Caso contrário, você pode ter a necessidade de ter que fazer uma extrusão desse fragmento aqui para depois fazer a colagem. Né? Então, fraturas corono-radiculares são fraturas mais complexas. As fraturas radiculares, gente, então, durante muito tempo, elas foram tidas como lesões que condenavam o elemento dental. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, elas cicatrizam muito bem, né? Principalmente em função da própria linha de fratura, né? A ruptura do tecido pulpar ela não acontece aqui no forame apical, ela acontece aqui na linha de fratura, então por isso a gente consegue uma revascularização desse tecido pulpar coronário, da linha de fratura. Então, o tratamento emergencial das fraturas radiculares é o reposicionamento e a imobilização rígida, por quê? Porque é fratura radicular, né? E um controle clínico radiográfico apostando na consolidação da linha de fratura, que foi o que a literatura tem sugerido. Né? Na grande maioria das vezes, as fraturas radiculares cicatrizam muito bem. Bom, o reposicionamento é digital, ele é tranquilo, o próprio paciente consegue fazer esse reposicionamento por telefone ou no primeiro contato telefônico com o paciente, você já pode passar essa orientação.
Ah, o meu dente desceu um pouco, o meu dente entrou. Então, a primeira orientação, tente recolocar o seu dente no lugar. Principalmente nas fraturas radiculares e nas lesões por luxação extrusivas e laterais, o reposicionamento imediato ele é importantíssimo. Quanto mais rápido eu colocar esses fragmentos em contato, melhores as chances de consolidação dessa fratura radicular. Então, vocês vejam aí uma imobilização rígida, que pode ser feita com a fita Rebond, né, que é uma fita mais larga, ou com duas camadas de fio. No finalzinho dessa aula eu vou mostrar como que nós fazemos essa imobilização. Então, vocês veem aqui uma fratura múltipla, e essa fratura aqui cicatrizou muito bem. Vamos ver se nós temos os controles aqui. E aqui nós temos formas, vários tipos de consolidação das fraturas radiculares que nós podemos ter. Então, o tratamento emergencial da fratura radicular é o reposicionamento, a imobilização por 45 dias, e com 45 dias, quando o paciente retornar para remover a imobilização, nós vamos fazer um controle radiográfico, né, em várias angulações, exatamente para pesquisar isso aqui, olha, esse fragmento, essa fratura radicular, uma consolidação com interposição de tecido conjuntivo e cementóide. Os dois fragmentos justapostos, um pequeno arredondamento das bordas da linha de fratura, isso é uma pequena reabsorção externa transitória que aconteceu durante a fase de cicatrização. Essa fratura está muito bem consolidada. Outro tipo de consolidação é essa, interposição de tecido ósseo entre os dois fragmentos. Isso aqui também é uma fratura radicular cicatrizada, consolidada. Da mesma maneira que nesse slide do meio, nessa fotografia do meio, nós observamos a consolidação da linha de fratura. E por que eu sei que essas 4 fraturas radiculares estão consolidadas? E aqui não está consolidado. Aqui nós temos uma fratura radicular, o fragmento apical está aqui em cima, o fragmento coronário está aqui, uma área radiolúcida entre os dois fragmentos. É isso que me indica que essa fratura radicular não está cicatrizada. Essa área radiolúcida significa um tecido de granulação, uma inflamação, como se fosse uma lesão periapical na linha de fratura. Isso me indica que este tecido está necrosado, esse canal dessa porção do dente está contaminado, está levando a uma resposta, uma inflamação no osso alveolar adjacente à linha de fratura. E isso nós vemos que o osso alveolar nos outros dentes está absolutamente normal. Isso é uma fratura radicular consolidada. Tá? Nesse caso, somente nesse caso, nós vamos fazer a endodontia do fragmento coronário, nos moldes da purificação, colocando uma medicação com hidróxido de cálcio. Depois a gente faz um tampão com MTA aqui na linha de fratura e finaliza esse tratamento endodôntico. Ok? Então, fratura radicular, antes de 2 meses, nós não fazemos nada. A gente imobiliza, reposiciona, imobiliza e controla. Por quê? Porque essa consolidação da fratura radicular, ela acontece, os dados da literatura têm mostrado que ela acontece em aproximadamente 75% dos casos sem a nossa intervenção. Né? Então, quando o dentista fala, eu abri porque o paciente estava com dor. Não é isso que a gente observa. Né? Antes de 3 meses, a gente não deveria intervir nas fraturas radiculares, porque é o período que a nefrose gasta para se manifestar de uma forma mais contundente, mais clara, mais confirmada. Ok? Então, fratura radicular a gente só faz a intervenção endodôntica quando a gente começa a ver essa área radiolúcida em volta nas bordas da linha de fratura. Mesmo que a resposta às provas de vitalidade pulpar seja negativa, se este for o único sintoma, nós vamos continuar a controlar. Porque nós sabemos que dentes traumatizados podem perder a sua sensibilidade, a sua resposta por um período longo após o traumatismo dental.
Bom, nós temos vários tipos de lesão por luxação. A concussão e a subluxação são lesões onde nós não temos deslocamento. As luxações extrusiva, lateral, intrusiva e avulsão são as lesões com deslocamento. A concussão é aquele dente que fica dolorido, mas não sai do lugar e não tem mobilidade anormal. O tratamento emergencial dela é o repouso articular e um acompanhamento clínico radiográfico, ela traz poucas complicações. Na subluxação, nós já temos uma ruptura de fibras que leva a uma mobilidade anormal, mas o dente ainda não desloca, não sai do lugar, né? Na subluxação, nós vamos fazer a imobilização flexível, porque a lesão se restringe às fibras do ligamento periodontal, né? Por 15 dias, por um período curto de tempo. Nós queremos cicatrização só de fibras do ligamento periodontal, nós não queremos formação de osso, né? Então, lembrando que a imobilização rígida, nós só vamos fazer nas fraturas de processo alveolar e nas fraturas radiculares, em todas as luxações que não envolvam fratura de processo alveolar, né? Até mesmo a avulsão. A imobilização deve ser rígida por um período curto de tempo, para privilegiar a cicatrização das fibras do ligamento periodontal, né? E na subluxação também nós vamos fazer um controle clínico radiográfico para acompanhar a condição pulpar, o risco de necrose. Na luxação extrusiva, nós temos uma exarticulação do dente facial do seu alvéolo, né? E aí sim nós temos ruptura do feixe vascular nervoso periapical. Quanto mais rápido nós voltarmos esse dente para a sua posição, maiores as chances de haver uma cicatrização desse feixe vascular nervoso periapical e esse dente se manter vital. Por isso, a gente deve orientar o paciente já num primeiro contato telefônico, dente reposicionado por dente. Se for só uma luxação exclusiva, ele tranquilamente vai conseguir empurrar o dente de volta para a posição. E é o melhor que ele pode fazer, né? Não é doloroso, não requer grandes manobras. Agora, tem gente que não tem coragem, né? Tem gente que tem nojo do sangramento, tem medo, mas é importante alguém que esteja com o paciente, né? Alguém que esteja sereno, né? Tentar fazer essa avaliação e tentar reposicionar o elemento dental. É o melhor para que haja cicatrização pulpar, né? Então, o tratamento imediato é reposicionamento, imobilização flexível também por volta de 3 semanas e o controle clínico radiográfico. Aí sim, nós já temos um risco maior de necrose, mas ainda temos a chance da revascularização. A luxação lateral, o dente desloca numa direção diferente do seu longo eixo, né? Geralmente para a palatina, e nós podemos ter a fratura do processo alveolar associado. Eu já falei como fazer esse reposicionamento, né? Deve fazer uma pressão digital empurrando esse dente proclusal para depois reconduzi-lo no alvéolo, sob anestesia, claro. Se não houver essa fratura, o paciente consegue trazer o dente para a posição normalmente, não é um procedimento doloroso, ele consegue reposicionar. Você manda o paciente reposicionar, ou você mesmo, ou quem estiver perto do paciente, morder uma gase ou um guardanapo, e aí sim fazer uma imobilização desse dente, né? Então, uma luxação lateral, a colocação do splint, nós utilizamos o fio Procel-Synthesis 0,12 polegadas, duplo, torcido, fixado com resina fotopolimerizável, com condicionamento ácido, né? A gente reposiciona o dente, imobiliza os dentes vizinhos, faz uma radiografia para conferir a posição do dente e, por fim, o último dente a ser imobilizado é o dente envolvido, né? Então, como estava, vocês vejam a distância do ápice do fundo do alvéolo após o reposicionamento e aí sim nós vamos imobilizar, colocar a resina, mantendo esse dente em posição. A luxação intrusiva é o deslocamento do dente na direção do seu longo eixo em direção apical, né? É uma luxação muito danosa
para o ligamento periodontal e para as camadas que recobrem, que protegem a superfície da raiz, a camada cementoblástica, e o dente fica preso no seu alvéolo. E essa lesão aqui talvez seja a que cause maior confusão na hora do tratamento emergencial. E aí? Puxamos esse dente, deixamos esse dente erupcionar sozinho, fazemos o tracionamento ortodôntico, né? Podemos fazer as três coisas, dependendo do quadro, né? Quais são os dentes que fazem a erupção espontaneamente, passivamente? Aqueles dentes que sofreram intrusões pequenas, né? E que apresentam risogênios incompletos, dentes jovens. Esses dentes, eles têm um complexo odontogênico apical, onde nós temos várias células-tronco, grande atividade de formação de vasos, de neoformação vascular e de proliferação celular. Então, esse ligamento desse dente, se regenera com maior facilidade e promove a erupção passiva desse elemento dental, espontâneo. Mas isso é o seguinte, nós vamos esperar essa erupção examinando o paciente semanalmente, né? Se dentro de 2 a 3 semanas esse elemento dental não der sinais de que está fazendo seus movimentos eruptivos, nós vamos interromper, nós vamos intervir e interromper essa espera, né? Porque se ele tiver que erupcionar, é rápido, logo após o trauma, né? E aí é hora, então, da gente fazer um tracionamento ortodôntico. Às vezes, só o primeiro estímulo do tracionamento ortodôntico traz o elemento dental, né? É suficiente, destrava, né? Desbloqueia o dente que fica bloqueado, né? Travado dentro do osso alveolar, e é suficiente para que ele consiga fazer a erupção dele, né? Em que casos que nós vamos fazer o reposicionamento cirúrgico? Naqueles casos em que o dente sai do alvéolo, vai para a região do periósteo, né? E em que ele fratura o alvéolo e vai para uma região mais subperiostal, né? Dentro do osso alveolar. Aí sim, não adianta aguardar a erupção, não adianta fazer o tracionamento. O ideal é fazer o reposicionamento cirúrgico do elemento dental, do processo alveolar, e aí dar continuidade ao tratamento, né? Então, ficar atento à luxação inclusiva, ela é um desafio, né? Nem todos os casos cada caso vai demandar um tipo de abordagem. Ficar muito atento para o grau de risogênese do paciente, né? Ficar atento para a possibilidade de reerupção passiva desse elemento dental, né? Então, uma pacientinha em que, uma semana após, né, a gente já tinha uma melhoria dos quadros de lesões extraorais e o dente elemento dental começando a sua reerupção. Nesses casos aí, nós vamos fazer aguardar. Neste caso aqui, nós fizemos o reposicionamento cirúrgico. Não adiantava aguardar a reerupção, né? Aqui fazendo tracionamento desses dois elementos com um dispositivo móvel, inclusive. E por fim, a avulsão, gente, em que o dente sai completamente do seu alvéolo. Já encerrando a nossa conferência, eu queria falar que a avulsão é uma lesão que é crítica. O período extraalveolar e o meio de armazenamento do elemento dental são importantíssimos para a manutenção desse dente. O tratamento é o reimplante, é um tratamento que tem índices de sucesso excelentes se esse dente for reimplantado dentro de 15 minutos, ou, que é um período muito curto, é muito raro, na nossa amostra lá na escola, rarissimamente um dente foi reimplantado após 15 minutos, né? Hoje nós temos 1.500 dentes avulsionados, 1.080 dentes reimplantados. Desses 1.080 dentes, 7% foram reimplantados dentro dos 15 minutos iniciais após o acidente. É muito difícil mesmo, porque é uma situação de estresse, é uma situação de nervosismo, até que a criança
é que se tomem as providências, quando se toma pé da situação, já se passaram os 15 minutos. Então, é difícil mesmo realizar um reimplante num período de tempo tão curto, né? Nós reconhecemos que é uma exceção. Mas nós ainda temos uma alternativa, que é colocar esse dente num meio de armazenamento favorável para a manutenção das fibras do ligamento periodontal que ficam aderidas na superfície da raiz. São essas fibras que nós estamos interessados em manter. Hoje em dia a gente sabe que o leite é um meio excelente, que 5 horas no leite é como se a gente tivesse feito o reimplante imediato. Ano passado nós tivemos a oportunidade de publicar, de concluir meu trabalho de doutorado, mostrando o primeiro estudo longitudinal de casos que permaneceram no leite, mostrando que realmente ele é um meio de armazenamento favorável, que mantém, que melhora a cicatrização do elemento dental reimplantado, né? Então, a importância do profissional na divulgação desse conteúdo, na orientação do paciente para que tome as providências corretas no momento do acidente, né? O ideal mesmo é que esse dente seja colocado imediatamente no alvéolo, né? Mesmo que ele seja colocado na posição errada, está no melhor meio de armazenamento que pode existir, o alvéolo, né? Aí, uma vez eu estava dando aula para o pessoal da equipe de saúde da família e falaram, e se colocar o dente girado? Eu falei, não tem problema, na hora que chegar no consultório eu giro o dente e reimplanto ele novamente na posição correta. Mas eu tenho garantia de que as fibras do ligamento aderidas na superfície da raiz permaneceram vitais. Então, o reimplante é uma manobra relativamente fácil, não é dolorosa, você vai recolocar o dente fazendo uma pressão digital na vestibular, sentindo a raiz do dente dentro do alvéolo e vai fazer uma imobilização flexível por 3 semanas, porque nós queremos cicatrização de ligamento periodontal, ok? Lembrando que o reimplante imediato não dispensa o tratamento endodôntico radical posterior. O reimplante imediato é fundamental para evitar as reabsorções radiculares, porque o reimplante imediato mantém vital as fibras do ligamento periodontal. Mas é muito difícil, é muito raro nós não precisarmos do tratamento endodôntico radical. Então, o reimplante imediato é para prevenir as reabsorções radiculares e não dispensa o tratamento endodôntico